Olá, meus alunos. Olá para a Cláudia. Tudo bem? Beijo no coração de vocês, tá? Essa aula do dia 28/4/2020, vai desculpando o atraso, tá? Tô sozinha praticamente fazendo essas aulas, mas tenho o auxílio das suas prós, me explicando, né, algumas coisas, passando para mim, para passar para vocês, apesar que eu sou professora de geografia dessa matéria. Então, eu vou explicar para vocês aqui, ó, a ação humana na natureza. Né? Nós temos dois tipos de ação humana. A paisagem natural, a paisagem natural e a paisagem modificada. A paisagem natural, gente, aqui, ó, tá vendo aqui? Não há interação realizada pelo ser humano. O que quer dizer? O homem, ele nunca mexeu nesse local. Vamos supor, eu chego num terreno, numa terra lá no Amazonas. Aí eu entro numa mata fechada. Um local onde nunca o homem pisou, onde não houve modificação. O homem nunca esteve lá. Ele nunca derrubou nenhuma árvore. Ele nunca fez nenhuma casa. Ele nunca plantou. Ele nem sequer passou por ali e nem usou um facão para desmatar o local que ele estava passando. Então, é uma paisagem natural. É a paisagem que a gente preserva o local. O local ele nunca foi bolido por ninguém, por ser humano nenhum. Certo? É totalmente natural. Quem vive lá são os animais, as plantas, a natureza, não é isso? Então é um local que nunca o homem tocou, é a paisagem natural. E o que é a paisagem modificada? A paisagem modificada tem uma diferença entre a paisagem natural. Por exemplo, eu compro uma terra onde ela nunca foi modificada, ela era natural. Mas aí eu passo o trator, limpo, derrubo árvores, construo casas, ou uma casa só, ou faço uma fazenda, coloco animais dentro. O que eu fizer, qualquer modificação que o homem faça, essa é chamada de paisagem modificada. Quando existe, que o meio, na verdade, quando o meio ambiente ele foi transformado. Aquele espaço que estava intocável, que era uma paisagem natural, ele já foi bolido, tocado, né? Destruído, modificado, transformado pela ação do homem. Então, isso é uma paisagem modificada. Existe, gente, algumas atitudes aqui que eu escrevi que agridem o meio ambiente. Por exemplo, a produção desenfreada de lixo. O homem ele é compulsivo, tende a comprar sem necessidade. A mesma coisa é fazer comida. Mora duas pessoas na casa, faz comida como se fosse para 10. Aí perde aquela comida, joga fora. Né? Ou então compra muitas coisas que não utiliza. Bolsas, sapatos, cintos, que hoje, antigamente você comprava um cinto, uma bolsa, ele ficava anos guardado e não estragava. Hoje o material, ele se estraga só porque ficou guardado. Eu já tive, assim, o desprazer de calçar um sapato e sair toda bonita de casa e chegar ali no Maitá, na Boa Viagem, toda feliz com meu marido do lado. A gente dando uma gargalhada, quando eu fui me levantar, quase eu caio. O sapato alto esfarelou. Eu tive que ficar descalça com o sapato na mão. Então eu passei um vexame, né? A mesma coisa é a bolsa, né? Eu pego uma bolsa, muito tempo sem uso, aí quando eu boto que eu saio, o braço começa a roçar, começa a saltar o corinho da bolsa. Então, o homem não precisa estar comprando tanto. A mesma coisa as TV. As TVs de hoje, todos os dias se modificam. Antigamente a TV tinha um fundo grande, hoje não tem mais. Aí o homem só quer modernidade. Vai lançando televisão e vai trocando. E aquela? No meio ambiente. Quando você coloca ela no lixo, ela leva mais de 100 anos para se destruir. Isso tudo, gente, modifica o meio ambiente. Os gases poluídos do ar lançados pelas indústrias, né? Você chega aí no CIA, no polo petroquímico, quem já foi, já visitou, é um local, um polo só de indústrias. Você vê a fumaceira que é, a poluição, você não consegue nem respirar direito. Você chega, a cidade, o estado, que tem o mesmo nome, São Paulo, capital São Paulo,
que mais tem indústria é essa, a capital de São Paulo, né? Que hoje que é uma capital hoje, com o maior número de habitantes. É uma cidade industrial, porque existe indústria dentro da cidade. Então, ela polui o meio ambiente. A fumaça produzida pelos automóveis também, gente, por exemplo, a gasolina, ela modifica muito o meio ambiente. Agora, fizeram os automóveis agora com o etanol. O etanol, ele é produzido pela cana-de-açúcar, né? É, ele é renovável, né? Cana-de-açúcar é renovável. Já a gasolina é pelo petróleo. O petróleo, ele não é renovável. É um produto que você retira, um dia ele acaba, né? E ele é feito de degestos, no fundo do mar. Aquilo que vai se estragando, ele vai descendo, acumulando, e ele fica aquela camada de óleo preto, certo? As queimadas realizadas nas florestas, por exemplo, os índios têm mania de queimar as florestas para poder morar nelas, né? Fazer as suas casas. Só que não nasce mais. Naquele local ali, a terra morre a partir do momento que levou fogo. Então, o desmatamento prejudica o solo, prejudica a natureza, prejudica os animais, né? A flora, a fauna, né? Então, isso é muito importante a gente falar sobre esses assuntos da paisagem natural e modificada, né? Com a ação do homem. É importantíssimo. A gente não pode nunca esquecer disso. Bem, continuando agora na página 25, na outra página do livro, que é página 24 e 25 do livro de Geografia. Nós vamos falar agora das atitudes corretas e incorretas que o homem pratica e prejudica, né, gente, o meio ambiente, né, a natureza, as paisagens naturais, como eu tinha dito, né? Qual seria a ação correta para vocês? Gente, a gente proteger as árvores, por exemplo, né? Tá balançando um pouquinho aqui, deixa eu dar uma pausa. Bem, continuando a aula, tá, gente? Então, vamos falar sobre as ações corretas do homem. Por exemplo, o homem proteger a natureza. O homem que conserva as árvores, ele não arranca as árvores, ele não mata os animais, né? Como tem gente aí que, poxa, é um absurdo, pega os papagaios, coloca em caixas para trazer para a cidade grande para vender. Se tiver sem papagaios, a metade dele já chega morto aqui, né? Isso aí é incorreto, ele está matando os animais, né? Então, correto seria que o homem protegesse isso, né? O homem não desmatasse as árvores, não arrancasse as árvores, não matasse os animais, né? O importante é manter o equilíbrio do planeta. E a gente mantém o equilíbrio do planeta cuidando, fazendo o que é correto, não o que é incorreto, que é desmatar, né? Desmata, arranca aquelas árvores. Por exemplo, para o Brasil, uma árvore, quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontrou e que ainda é até hoje de muito valor e está um pouco em extinção já, é o pau-brasil. E aí o pessoal desmata essa árvore para crescer, pode-se dizer assim, 100 anos, para que ela fique como era antes, entendeu? Então, gente, a gente tem que ter cuidado. O que a gente pode fazer também para estar com uma atitude correta, para preservar o meio ambiente? Respeitar e não poluir os rios. É necessário, né, que o homem ele não mexa na água, né? Não coloque restos por exemplo, as fábricas que despejam poluição na água, seus produtos químicos, né, na água, matando os peixes, e a gente bebe essa água que dizem que é tratada, que quando você vê que falta água, que você abre a torneira, você vê aquela porcaria vindo, aquela sujeira, depois é que ela vai ficando. Imagine a quantidade de cloro que a gente não ingere, gente. Por isso que a gente compra água, por isso que tem o Superzão, né? Então a gente tem que manter nossos rios, lagos, nossas cachoeiras limpas. Se a gente fizer uma visita a um local desse, a gente não pode jogar lixo, né? A gente tem que cuidar do nosso solo, né? Se a gente replantar o solo,
Se a gente canalizar a água dos rios para beneficiar a plantação, isso é uma forma de estar preservando o meio ambiente, certo? E o que seriam atitudes incorretas, para não demorar nossa aula? Como eu falei, desmatar sem planejamento, né? Você está destruindo. Realizar queimada, queimar a terra, sabe que dificilmente nascer alguma coisa ali de novo, né? Essa atitude destrói o solo, acaba com os vegetais, os animais da região, afeta tudo, né, gente? Então, meus alunos, a gente também não deve deixar de respeitar os rios, os lagos, né? A gente tem que saber que o esgoto, o ambiente do esgoto é poluído. Então, a população não tem saneamento básico, joga o lixo no leito do rio. E aí desce tudo, ó, fica tudo ali, aquele lixo, entendeu? Os peixes comem aquela porcaria, ficam doentes, a gente come aquele peixe que está doente. Então, não canalizar água no rio ou abrir poços para não defender a ocorrência de chuvas, por exemplo, a gente não deve fazer isso, né? Quem mora na Caatinga, por exemplo, deve esperar por chuva para não poder, para não deixar de plantar. Porque, na verdade, sem chuva, gente, imagine que sofrimento, pessoal do sertão. Como é que come? Não é isso? Então a gente tem que preservar, gente. Tem que gastar pouca água, tomar banho, fechar a torneira. Porque não só é a gente que precisa de água, né? E cuidar do meio ambiente. A gente não pode estar jogando lixo na rua, porque quando chove vai por bueiro, do bueiro entope tudo e é água aí. Por isso que a água está entrando nas casas. Então tudo isso é culpa da ação do homem, certo? Vocês vão fazer uma atividade que eu vou filmar aqui. Vocês vão dar pausa no vídeo para copiar no caderno de geografia essa atividade e responder, para depois me dar para corrigir, né? Então agora dê uma pausa no vídeo e copie a atividade no caderno de geografia. Coloque a data do dia 28/4 e o cabeçalho. A atividade, a prova vai colocar agora. A atividade é essa aqui. Tá vendo aqui? Oh, perdão, esse aqui foi o assunto que eu dei. A atividade está aqui. Perdão, ali é o assunto que eu estava dando. Ó, cabeçalho, tudo direitinho. Aí vocês vão fazer esse quadro, tá vendo? Complete as frases com as palavras no quadro abaixo. Construídas, esse nome aqui é construídas, montanhas, florestas, humana, paisagens naturais, viadutos, pontes naturais, mares, casas, natureza e rios. Essas palavras aqui, vocês vão completar essas frases, tá? Com essas palavras. E, continuando aqui, as paisagens construídas é aquela onde houve interferência, que é continuando a outra questão. E marque com X as alternativas corretas abaixo. A paisagem pode ser modificada ao longo do tempo? Sim ou não, gente? O que vocês acham? O homem pode modificar a paisagem com o tempo? Aquele local que nunca foi bolido pode ser bolido pelo homem? O homem não tem o poder de alterar a natureza? Vocês acham que o homem não tem esse poder? Ele não consegue? Viaduto, aqui a caneta falhou, eu botei marrom. Viadutos, pontes e indústrias são elementos de uma paisagem modificada? O que vocês acham? Foi o homem que construiu ou já estava lá? A paisagem natural é aquela em que houve a interferência do homem? O que vocês acham? Natural, o homem interferiu ou ela já estava lá? Hein, gente? Deixa eu voltar à primeira página que vocês vão copiar aqui para eu ler um pouquinho. Que vocês vão dar pausa. Aí fala assim. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo, né? Foi aquelas palavras que eu falei. Aí vem a letra A. As tantatã estão, em geral, do mesmo jeito que a tantatã produzir. B. Para construir, aí vem as linhas. I. O homem utiliza recursos que a natureza oferece. Letra C. As paisagens podem ser, você vai dizer, ou uma ou outra. Nas paisagens naturais temos o quê? Aí vocês vão escrever. E depois foi aquela página que eu falei na estante, né? Que eu falei que vocês vão dar pausa e vão continuar copiando a atividade. É a primeira e a segunda atividade no caderno de geografia. Não esqueçam, tá? Só dar pausa no vídeo e ir copiando, passa um pouquinho, copia de novo, não precisa estar mandando foto, não, que fica mais fácil para a Pro armazenar. Um beijo.